A gente pode falar de um exemplo que tá muito em alta e tá viralizadaço. Olhando ele como especialista em marca, isso não necessariamente é bom, mas a gente já chega nesse case. A gente chega lá, você vai descobrir quem é, a gente conta, né, Fê? Vamos contar. A gente promete segura. Dá nome aos bois, né? Mas enfim, a gente tá prometendo e vai contar, não é clickbait, a gente vai falar aqui quem é, porque é um bom case, é algo que assim, tá todo mundo falando dele, mas será que é bom? Será que isso não é bom? Então a gente vai mostrar que viralizar nem sempre é bom pro objetivo de longo prazo, né? Olá, você seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Me Chama de Marketing. Eu sou a Fernanda Del Giudice e eu estou aqui com a minha sócia e co-apresentadora, Vanessa. Manda um oi aí pra gente. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio. E nesse episódio a gente vai falar sobre o que, Fê? A gente vai falar sobre talvez a maior obsessão dessa internet, que é a viralização. Que é assim, quem produz conteúdo para a internet está preocupado em viralizar. E aí a gente vai falar aqui hoje, né, Van? É bom, não é? Como é que faz para viralizar? Será que dá para fazer? Enfim, vamos responder tem receita, aí todas não essas tem? Exato, porque tem gente que vende que tem, né? Ah, não, dá para viralizar. Será? Não estamos dizendo que não dá. Né? Você fica aqui para descobrir se você quer então aprender a viralizar e se você deve, se é uma boa ideia, né? Tem isso também, que nem sempre é bom. E a gente pode começar por aí, né, Fê? A gente pode então começar por essa parte. Viralizar é bom ou viralizar não é bom? A Fê muito bem disse que esse é o objetivo da internet hoje, né? As pessoas, eu quero viralizar, quero meu viral. E as pessoas perseguem isso a todo custo e fazem tudo para que isso aconteça. A gente tem conta que ensina a isso acontecer apenas, né? Instagrams às vezes até bem grandes, porque como as pessoas querem muito isso, vem alguém ensinando isso daí de uma maneira muito simples e como você vai ver que a gente vai falar durante esse podcast, acaba sendo Instagrams grandes, por exemplo, contas grandes que ensinam esse tipo de conteúdo e atrai muita gente, né? Quem não se lembra ainda existe os Instagrams que só postam áudios em alta. Use este áudio em alta para viralizar os seus conteúdos. Aí, use este áudio em alta. Era gente que ficava ali só trazendo áudio em alta para você correr atrás desse áudio em alta e postar o seu conteúdo, qualquer que fosse, com o áudio em alta sendo a receita, sendo o que te faria viralizar, falando no contexto de Instagram, né? Então, por as pessoas quererem muito, a demanda, né, é grande, então a gente tem muita gente ofertando esse tipo de milagre, de solução básica e muito superficial para quem quer viralizar. Mas viralizar sem contexto, na nossa opinião, é péssimo. Né, Fê? Porque assim, tá bom, legal, você fez um conteúdo aí que chegou em um monte de gente. Ou melhor, chegou, depende de que jeito, né? Porque alcançou um monte de pessoas, mas a pessoa vai lembrar de você depois. Ela foi mais um vídeo que ela rolou ali no feed, né? Como uns montes de vídeos de gatinhos e de bebezinhos fofos. Ou ela simplesmente passou batido, deu risada, assistiu até 2, 3 vezes teu vídeo, mas depois foi para outro. Que é, inclusive, como as pessoas consomem conteúdo no TikTok, né? Que é um atrás do outro, meio que em looping. Então, assim, tá legal, você conseguiu chegar nessas pessoas, mas o que você conquistou com isso? Talvez alguns seguidores? Pode ser, né? Que gostei desse videozinho aqui que é viral, aí o seguidor vai lá pra conta, tem nada a ver. Que, aliás, é muito comum, né? Não sei se isso aconteceu aí com você, Van. Mas, por exemplo, a pessoa faz um conteúdo que viralizou, aí, né, legal, gostei desse conteúdo aqui, vou lá na conta da pessoa ver. E aí, o assunto que ela fala lá não tem nada a ver. Sei lá, ela fez um resgate de um cachorrinho e esse conteúdo viralizou. Mas o conteúdo dela é de dicas pra casa. Pode ser que uma parcela, isso não é de todo ruim, tá? Porque pode ser que uma parcela que realmente chegou por um interesse, tem o outro interesse em comum,
E aí ela ficou porque gostou. Isso já aconteceu comigo também, né? De, ver um vídeo que eu achei legal, depois falou, olha, que perfil interessante. Mas não é o que acontece sempre. Então, assim... É raro. E se mesmo que a tiver pessoa um fique... interesse mais ou menos em comum, um perfil de pessoas mais ou menos, né, Fê? Perfil de pessoas que se interessam aqui por esse motivo A, pode se interessar, desse conteúdo A, pode se interessar por um B, e aí você produziu aquilo ali, chamou uma atenção, atraiu seguidores para o seu perfil. Pode ser, mas isso é contar com a sorte, né? Até, eu acho que o exemplo que eu dei até que não foi tão bom, porque assim, tem uma correlação, se a gente parar pra pensar, né? Ou então, eu vi um vídeo sei lá, bonitinho, é o bebê fazendo alguma gracinha pra mãe. E aí eu entro lá no perfil, então é a moça que tá dando dicas de casa. Aí tem uma similaridade dos gostos, né? Um público que pode se interessar pelas duas coisas. Aí sim a gente já começa a ficar mais interessado nessa viralização. Mas se eu pego lá você falou até dos áudios em alta, né? Que inclusive nem estão funcionando mais, porque assim, não do jeito que funcionavam, porque a entrega do Instagram mudou, né? Eles colocavam tudo áudio em alta. Então todos os vídeos que estavam com aquele áudio em alta apareciam, as pessoas ficam de saco cheio, tô vendo mesmo áudio ali, um atrás do outro. E era assim mesmo, se você se lembrar, você vai, pode confirmar isso, né? Você via um Reels que com um áudio em alta, se você escutasse tudo, né? Prestasse atenção em tudo, ele assistisse ele até o final, o Instagram te mandava mais 500 mil com o mesmo áudio. E assim, isso é uma experiência agradável? Não é? Eles logicamente viram isso e isso parou de funcionar, mas as pessoas ainda ficam com essa ideia, né? Então eu vou usar o áudio em alta porque automaticamente eu vou viralizar. Não, isso não tá mais funcionando. Não está funcionando, pelo menos não da mesma forma. Claro que dá para usar um áudio ou outro, se faz sentido, né? Assim, tem como, mas não é garantido. Mas de qualquer forma, viralizar, eu também não sou da opinião de que viralizar nossa, é ruim pra marca, vai trazer gente desqualificada. Não, né? Às vezes você acerta a mão ali no conteúdo e tem um potencial viral que a gente consegue enxergar se um conteúdo ele tem um potencial viral, que é diferente de vai viralizar com certeza, e se a gente consegue fazer essa correlação, a gente sim vai atingir mais gente desse povo, dessas pessoas aí que a gente está conseguindo alcançar, pode ser que uma parcela se interesse. Como é um tráfego orgânico, ou seja, eu não estou investindo para trazer essas pessoas, então é um sucesso até, né? Se eu conseguir ali, com um conteúdo, chegar nas pessoas que algumas vão se interessar em continuar e outras não vão, mas as que vão continuar, se interessar em continuar, tem alguma correlação ali, tem algum interesse com a marca como um todo, aí é algo positivo, né? Na verdade é bom, porque eu não estou pagando para chegar nessas pessoas. Mas aí que é o perigo. Depois eu acho que a gente pode falar de um exemplo que tá muito em alta aí. Você já sabe quem é? Que tá viralizadaço. Mas que, assim, olhando, né? A gente olhando ele como especialista em marca, isso não necessariamente é bom. Mas a gente já chega nesse case. A gente chega lá, você vai descobrir quem é, a gente conta, né, Fê? Vamos contar. A gente promete segura. Dá nome aos bois, né? Mas enfim, a gente tá prometendo e vai contar, não é clickbait, a gente vai falar aqui quem é, porque é um bom case, é algo que assim, tá todo mundo falando dele, mas será que é bom? Será que isso não é bom? Então a gente vai mostrar que viralizar nem sempre é bom pro objetivo de longo prazo, né? Não somente de curto prazo. Mas enfim. Então, isso viralizar é bom? É ruim? Depende do contexto. Basicamente isso, né, Ivan? E assim, agora pensando no que pode acontecer de ruim no caso de uma viralização. O que pode dar de problema? Só para as pessoas também entenderem o risco que elas estão correndo de fazer a coisa de qualquer jeito. Primeira coisa que pode acontecer a gente já falou, que seria trazer pessoas desqualificadas, né? Então, você buscar uma viralização que não tem contexto, no sentido de que você produziu um conteúdo para viralizar, esse conteúdo não tem absolutamente nada a ver com a sua mensagem de marca, né? Não está alinhado com nada, e aí, então, sem contexto, você produziu esse conteúdo, viralizou, e aí você até atraiu seguidores, as pessoas até te seguiram, mas essas pessoas não são qualificadas.
elas vão ficar ali na sua base quase, e ao longo do tempo elas se tornaram quase seguidores fantasmas, né? Porque elas não vão Poluindo, né, o interagir. algoritmo. Elas não vão interagir com você, né? Elas vão ficar ali e podem até ir deixando de seguir também, que também é péssimo se a gente parar pra pensar, né? Que tem um alto número de pessoas deixando de seguir a sua conta de uma vez, da mesma forma que seguiu, vai deixar de seguir. Mas se a pessoa continuar ali, se ela não é qualificada, se ela não tem interesse real naquilo que você está produzindo, ela vai ficar ali sendo um seguidor fantasma, você enchendo os números, né? Mas para o algoritmo isso é péssimo, porque o algoritmo trabalha com amostragem. Então, se você tem um número pequeno de seguidores, né? E o algoritmo mostrou para uma porcentagem, mas esse número de seguidores ele é engajado. Então, proporcionalmente houve engajamento, o algoritmo entende, nossa, esse conteúdo é bom, vou mostrar mais. Você tem muitos seguidores, você não consegue essa mesma proporção de interesse no seu conteúdo, isso é péssimo. O algoritmo vai entender que seu conteúdo não é bom. A gente já explicou como que o algoritmo funciona, né? Que eu tô falando de uma maneira bem resumida como é, mas só para ficar claro. E aí, esses seguidores vão prejudicar a sua conta. Então, esse é o primeiro do pior cenário pode ser esse, né? Esses seguidores desqualificados que não apenas vão ser seguidores que não vão comprar, né, de você, que não tem nada a ver com a sua marca, mas eles podem prejudicar. E eles podem prejudicar também de uma outra forma, que eles podem até se tornar haters, que você pode ser cancelado, né, pelo seu conteúdo, que acontece também. Quantas vezes... Principalmente quando é polêmico, né? Usa muita polêmica. Principalmente quando é polêmico, ou é um posicionamento que... é um conteúdo que a pessoa até acha que ela está se posicionando, mas de uma maneira que é errada, ou ela não é tão clara, né? Não necessariamente existe um posicionamento errado, né? Uma visão de mundo de marca errada. Mas ela não deixou isso tão claro, ela foi um cortezinho, um recorte daquilo que da visão de mundo dela, por exemplo, que ela trouxe para a internet, mas fora de contexto, ficou aquela coisa meio estranha, viralizou. Quantas vezes todos nós, a gente pode citar alguns exemplos, né? De conteúdo que a gente viu ali, a pessoa nunca viu a pessoa antes, e aí vai continuar não vendo depois também, mas existe uma onda de cancelamento, mesmo que seja leve, mas existe, no sentido de todo mundo pega aquele vídeo para debochar, e aí as pessoas reagem àquele vídeo zombando, criticando, denegrindo a imagem de marca daquela pessoa. Eu lembro de um exemplo não tão antigo assim, do ano passado, de uma pessoa, não me lembro qual era o nicho dela, mas era uma mulher, que falava que homem não podia lavar louça. Que Ai, que sim! lavava louça, lembra? Mas ela faz de Homem que lavava- propósito. Sim, que lavava louça, ele perdia a sua energia masculina, né? Gente, esse vídeo foi zombaria do começo ao fim. Pelo menos assim, dentro, obviamente, da minha bolha de consumo de conteúdo, não vi ninguém falando beleza. Eu concordo 100% com ela. Virou uma grande zombaria. Algumas pessoas até usaram o vídeo pra falar, olha, faz um sentido nesse lado aqui, mas o que ela falou aqui forçou muito a barra, né? Então houve um cancelamento que tirou a pessoa de algum lugar? Não tirou, assim, né? Ela era meio anônima, teve essa onda, o que é extremamente prejudicial. Eu imagino ela ali como produtora de conteúdo, né? Imagina, Fê, de repente você acorda, o seu vídeo tá viralizado, tá todo mundo te xingando, tá todo mundo detonando o que você Isso aconteceu faz. com a Betina, né? Na época lá da campanha da Empíricos, que aí sim, Verdade. até eu adoro a Betina, tá? Eu também. Eu gosto muito dela. Inclusive, eu acho que foi injustiçado porque, assim, foi tirado de contexto, que esse que é o problema, né? Mas tinha uma pegada muito forte numa promessa. Eu não preciso explicar o caso, porque eu acredito que todo mundo viu. É clássico. Estourou, saiu da bolha, né? Do pessoal de investimentos. Realmente a coisa alcançou muita gente. E aí foi um caso de uma viralização negativa. Porque, sim, a Empíricos ficou mais conhecida, a própria Betina, no fim, isso foi bom pra Betina, se você parar pra pensar, porque ela era desconhecida, ela era uma copywriter desconhecida que depois ficou... Ela né, fez do limão uma limonada. Então ela Sim. foi extremamente inteligente. Com certeza, mas não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Assim, então,
No momento foi inclusive muito negativo até para a própria empresa, porque deu o ar ali parecer uma promessa muito fantasiosa, porque estava com uma pegada, um gancho muito forte. E a gente sabe que na internet as pessoas elas veem a informação pela metade. Então, num anúncio de 5 segundos, você não quer saber do resto, né? Então, aí você cria uma proporção, assim, um cancelamento mesmo, né? Que foi muito significativo. Eu não sei se isso, de fato, gerou prejuízo para empíricos, pelo menos no curto prazo ali, enfim, né? Mas gerou um prejuízo na imagem. Então, não foi algo visto como positivo. Só que o que acontece também é que tem gente que, justamente por entender que cancelamento é algo que vai chamar atenção, tem gente que cava cancelamento porque sabe que você está fazendo aquilo do nós contra eles. Que, gente, lógico que funciona. A gente, inclusive, tem isso dentro do nosso método de criação de marca e de comunidade, porque a gente sabe que é muito forte. Mas você cavar um cancelamento para tentar extrair algo disso, né? De você ter uma opinião polêmica muito forte para conseguir atrair atenção, pode funcionar e pode ser um tiro que sai pela culatra. Né? Para marcas pessoais, eu arrisco dizer que é mais fácil de fazer. Você consegue recuperar melhor, né? E realmente, assim, você consegue fazer essa separação de nós contra eles. Para marcas corporativas, isso é muito delicado, muito perigoso. Ainda mais uma marca, você imagina, você tem uma marca que tem uma reputação de anos aí, de repente você se envolve num cancelamento, às vezes você não se recupera. Tem até depois, a gente também vai falar de um exemplo que é um prejuízo gigantesco por causa disso, de querer lacrar, de querer chamar atenção com um assunto, e que aí sim, esse foi um revés enorme para a marca, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Também você pode ser cancelado de propósito? Depende, né? Se isso faz ali, tá dentro do que a sua marca defende, tá dentro da sua imagem de marca, pode ser que funcione, mas tem que ser feito com muito cuidado. Então, você vai se tornar conhecido, né? Sim, se você viralizar, com certeza, o seu nome vai estar na boca do povo. Mas a que custo, né, Fê? E aí, viralizar pelos motivos errados traz todas essas consequências que a Fê disse, né? A própria marca ali vai ter arranhões que podem ser irrecuperáveis, né? Traz esse cancelamento. E aí, nem apenas os seguidores desqualificados, mas você corre o risco também de manchar a reputação, de quebrar a confiança, né? E aí se a gente já pode falar de quem um caso clássico, né, que tá acontecendo agora, que é o do Pablo Marçal, é óbvio, se você tá ligado na internet, você... Eu lembro dos memes. Você, com certeza tá vendo que o nome Pablo Marçal tá há já um tempo no auge, assim, né? Todo mundo tá falando sobre Pablo Marçal e todo mundo quer falar também para buscar viralização, porque sabe que é pauta quente o nome dele, então as pessoas estão falando muito sobre isso. Algumas pessoas dizem que é bom. Esqueci a palavra. Porque ele tá se tornando conhecido. Não, que é proposital. Eu acho que é. Então, mas aí a gente vai... Mas aí, que eu acho que pode ser também começo. Eu acho que no começo pode ter sido, mas qual que é um outro prejuízo que pode trazer, né? Qual que é, nesse cenário do pior que pode acontecer nessa viralização, quando você é intencional nisso, quando você está forçando isso, você pode perder o controle. Que é o que eu acho, sinceramente, que aconteceu. Acho que ele busca o viral a todo tempo, a polêmica a todo tempo. Falem bem ou falem mal, falem de mim. É isso que faz tempo, né? Não é de hoje. É que hoje ele conseguiu, finalmente. O cara queria ser presidente da República. Se queria mesmo, se não queria, enfim. Mas disse que queria ser, né? Presidente da República. Participou de podcasts, teve toda aquela loucura. E aí, quando você entra na conta do Instagram dele, é vídeo após vídeo de
polêmica, de tema que é para causar realmente, né? Que é para gerar esse desconforto nas pessoas para que o nome dele seja dito. Mas eu acho, na minha opinião, que perdeu o controle. Não era para ser tanto da forma como foi, de se tornar chacota mesmo. Com certeza. Né, desse deboche coletivo. Isso para a marca é bom? Pode ressaltar em algumas pessoas ali dentro da comunidade, né? Alguns seguidores mais fiéis, de certa forma. Que defendem forma, bastante. Ressalta esse nós contra eles, né? Pode dar aquele espaço para ele forçar isso também e tentar reunir a galerinha. Nós somos aqui, nós contra o mundo. Mas acho que já tá numa parte que é credibilidade, que já tá indo por água abaixo, confiar, né, a confiança na marca mesmo dele, no que ele faz, você perde a confiança, né, e até em último caso, assim, o reflexo, né, então se eu não, mas se eu há 2 anos atrás queria ser vista como parte desse movimento que Pablo Marçal tá liderando, a partir do momento que ele começa a virar chacota, nesse nível que tá, eu posso pensar, não, acho que posso ficar um pouco envergonhada e querer sair um pouco fora também. Acredito que esse movimento também aconteça, sabe? Então, pra mim, hoje, perdeu o controle. Foi proposital? Acredito muito que possa ter sido, mas já tá numa hora que o controle já foi há muito tempo, sabe? E viralização é isso, você não tem controle, você chega um ponto que você perde mesmo, né? E aí você pode perder de uma forma que, eu não queria que fosse para esse lado e foi. E aí? Eu alcancei muita gente, mas eu passei a mensagem errada. Não era a mensagem que eu intencionava passar. Aí eu tenho uma opinião um pouco diferente da Van nesse sentido. Eu acho que sim, ele tá totalmente ciente do que tá fazendo, porque é o falem bem, falem mal, mas falem de mim. Eu acho que ele segue isso muito à risca. Não tá preocupado exatamente com a imagem que ele está criando em si. Porque ele fala, quanto mais pessoas eu alcançar, eventualmente eu vou me tornar mais conhecido, umas ou outras vão querer fazer parte ali. Então eu tô pensando muito mais no agora. Se isso vai impactar, e quando você trabalha com desenvolvimento pessoal, né, você não ter essa credibilidade é extremamente complicado. E com certeza pode acontecer isso que você falou. Tem uma comunidade, ele já tem um ponto antes, né? Ele tem uma comunidade que ele construiu até um momento que sim é forte, a gente não pode dizer que não é. Tem uma comunidade de marca ali que realmente quem faz parte é muito fã mesmo, fala, esse cara mudou minha vida, assim. Então tem pessoas já tinha esse efeito comunidade. Se não tivesse, aí sim ia ser um tiraço no pé que não ia ter volta. Do jeito que é arriscado. Eu não vejo como uma boa estratégia de longo prazo para a marca, porque eu acho que vai acabar com a credibilidade, né, com a reputação, que é uma coisa que você demora muito tempo para construir. Mas acho que ainda assim é intencional e... Você acha que ainda é? Eu acho. E que vai continuar. Enquanto ele puder continuar fazer esse mecanismo girar, ele vai conseguir fazer sim. Não me parece eu acho tipo de pessoa que liga. Que liga de estar sendo chacota. É literalmente o falem bem, falem mal, falem de mim. Mas falem de mim. É um problema para uma marca, para uma empresa, né? Então, eu acho extremamente problemático, até porque a marca pessoal dele pode respingar nas empresas que ele tem de uma forma negativa. Mas é um risco, né? E aí também faz parte aí da estratégia que você quer escolher e correr, né? Eu não acho realmente que você crescer à base de polêmica seja algo bom para ninguém, né? Para ninguém mesmo, assim. Mas, enfim, é escolha, né? Não orientaria um cliente nosso, por exemplo, a fazer o mesmo. Mesmo que tivesse, assim, que fosse alguém que tivesse, eu banco. Não orientaria, porque acho que no longo prazo isso vai trazer efeitos negativos. Com certeza. Como nós já tivemos, né? Nós já trabalhamos com pessoas com posicionamento muito forte, né? Com milhares de seguidores, com potencial, então, de qualquer coisinha que fosse feito ali na rede social, essas pessoas tivesse uma amplitude muito grande,
mas não neste nível, assim, que realmente não tem como dizer que não é proposital, na minha visão. É impossível dizer que ele não faz. Acho realmente que ele não vai parar, né? Não que ele tenha aprendido e, ops, agora nunca mais eu faço isso. Mas acho que neste momentozinho aqui já foi um pouquinho além, sabe? Mas aí a gente não sabe, né? Isso aí a gente tá supondo. A gente realmente não vai saber. Isso aí. O Pablo aí, né? Ele deve saber o que ele está fazendo, né? Enfim, por conta e risco, né? Mas crescer com polêmicas e viralizar com polêmicas é sempre bem perigoso. Principalmente se começa a envolver, então, política. Você vai criar um teto de vidro ali que é super complicado. Para marcas de empresa, então, nem se fala, né, gente? Nem se fala. Por exemplo, acho que foi na última eleição, né, que a gente viu ali, não as marcas publicamente apoiando, mas os donos de grandes empresas, né, a Natura, por exemplo, apoiando claramente um dos candidatos ali à eleição. Isso respinga na marca de alguma forma. De você porque hoje as marcas elas enxergam que elas precisam se posicionar a respeito de certos assuntos. E eu acho que quando tem a ver com o universo da marca, sim. Mas a Natura, por exemplo, tem a ver com o universo da marca, falar de política? Tem de sustentabilidade. E pensa mas de Natura, política... Né? Natura, e assim, uma marca como a Natura, marca mesmo, né? O que envolve, o que tem nesse universo de marca, o que ela simboliza? Sim. Claro, não foi a Natura apoiando publicamente, mas foi o dono que... todo mundo fala, é o dono da Natura, automaticamente é a Natura, né? Porque é transferido uma autoridade para outra. A gente tem que lembrar que hoje é assim. Você não separa a Tesla do Elon Musk. Então, tudo que o Elon Musk está fazendo está afetando a Tesla, o Twitter e qualquer outra empresa que ele tenha, porque são figuras conhecidas. Se você não sabe quem é o dono daquela empresa, tudo bem. Mas quando você sabe e quando essa pessoa ela começa a também trabalhar a marca dela pessoal de alguma forma, isso vai respingar na marca corporativa. Deveria ser assim, né? É assim, ajuda pro lado bom e pro lado ruim. Enfim, a gente saiu um pouco, estamos falando mais de posicionamento de marca do que de viralização, mas o princípio é o mesmo. Tem que tomar cuidado, porque como você não tem controle, a mensagem que você quer passar ela pode ser completamente desvirtuada, que é o grande problema da viralização. Se você está viralizando daquela forma inocente, com um videozinho de cachorrinho e tudo mais, aí pode ser algo que não... tudo bem, viralizou, nada aconteceu, talvez... pior que pode acontecer é você trazer gente desqualificada, mas isso nem é um problema tão grande. O problema mesmo é quando você arranha a imagem de marca, porque isso para recuperar depois... Eu não diria que é impossível, mas é muito difícil. Muito difícil. Principalmente demora anos para construir. Anos para construir algo que você consegue detonar em minutos. Que foi o caso, né, Van? Da Budweiser, que teve bem recente. Eles lançaram, a gente já falou isso em episódios passados, que eles lançaram uma campanha da Bud Light com uma influencer transexual para um público da Budweiser, né, que é extremamente conservador. Então, que é um público super tradicional, a gente falou muito disso. Então, viralizou? Viralizou, pelo motivo totalmente errado, né? Porque aí viralizou a polêmica em si, os consumidores ficaram fulos da vida porque não se sentiram representados. Isso, no fim das contas, né, para resumir a história aqui, porque a gente já falou bastante disso, no fim das contas, isso gerou um prejuízo de 400 milhões de dólares para a empresa. Não é pouca coisa. 400 milhões de dólares de prejuízo e um risco numa marca, né? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Quando a gente fala de marca, a gente está falando de dinheiro. Né? Então, assim, para você recuperar isso depois, é complicado. Então, viralizou o quê? Pelo motivo errado. Usou, assim, talvez eles não quiseram nem ser polêmicos ali com a escolha, mas eles quiseram forçar um posicionamento. Mas, de qualquer forma, foi uma viralização que saiu fora do controle. Mas teve uma que deu certo, né? A viralização trouxe o prejuízo, né? À medida que espalhou, houve uma comoção geral, e aí mais e mais e mais pessoas boicote a marca, um prejuízo de 400 milhões. E a gente pode pensar
nesse lado social das marcas, né? Uma empresa emprega funcionários, tem famílias ali atrás, então quando você dá uma dessa, você tem um deslize desse, né? O que isso afeta a empresa? E aí 400 milhões de prejuízo é 400 milhões de prejuízo que podem ter gerado demissões, né? Podem ter gerado cortes, isso afeta de fato a vida das pessoas ali. Então a gente precisa ser muito mais responsável quando a gente está pensando simplesmente em dar uma lacradinha, dar uma viralizadinha ali, né? O que isso tem a ver com a marca? O que isso tem a ver com as pessoas que consomem a minha marca, né? Minha comunidade. E aí o caso positivo. Vamos falar então do caso positivo, que a gente também gosta muito, né, Fê? E que a gente também já falou em alguns outros podcasts por aqui, que foi o caso da Carmed em parceria com a Fini, né? Eles lançaram um lip balm, né? Com gostinho ali da CIMED. Para quem não conhece, né, que a CIMED, que é uma indústria farmacêutica, que fazem um trabalho muito, a gente também já falou. Já fazem, né? Já faziam. Exato. E aí lançaram aí esse... E eles viralizaram antes de vender, né? Então, assim, eles... nada por acaso, né, gente? Tudo muito estratégico. E aí eles foram bem sucedidos nisso, porque eles conseguiram uma viralização ali no TikTok, antes com as influenciadoras, fazendo um trabalho mesmo em rede social, 100% voltado para a rede social. Eles conseguiram fazer com que o produto viralizasse antes mesmo dele ser lançado. E aí, ao contrário do que a gente teve ali da Bud, a gente teve lucro, a gente gerou para a empresa, aí foi realmente um boom, as pessoas começaram a procurar, querer esse produto, né, quando ele foi lançado, e ele era vendido em pouquíssimos lugares, assim, poucas redes de farmácia no Brasil, né, teve toda aquela caça, né, as pessoas queriam comprar de toda forma, e era escasso também. Que foi o que fez viralizar, né? E não foi programado. O que fez viralizar ainda mais, né? Depois as pessoas procurando, aí que realmente foi uma bolinha de neve, e aí esse movimento realmente gerou o que concluiu essa viralização, esse sucesso. E eles tiveram um lucro de 40 milhões de vendas orgânicas ali dessa ação que foi lançada, desse viral, né? E aí sim, muito bem pensado, muito bem bolado, né? Esse era o objetivo e foi muito bem sucedido. Tem elementos, né, que fizeram que isso funcionasse muito bem, que é o fato, por exemplo, você já está pegando duas marcas que são conhecidas, juntou num produto, um produto desejo, que talvez eles soubessem do potencial do produto, mas não sabiam do potencial talvez tão grande, assim, de interesse do público, né? E pegou um público ali, já uma marca também que já está sendo trabalhada, né? Os donos da empresa, eles também são influenciadores da CIMED, então, isso que eu falei, né? O Respinga foi a própria dona que o que ela começou a fazer? Ela começou a mostrar ali, olha, a gente vai lançar esse produto e tudo mais, então as pessoas já começaram a ficar interessadas. Aí mandou para casa de alguns influenciadores. Mas mandou assim, como faria no lançamento de qualquer outro produto. Tanto que eles tinham parceria fechada para começar vendendo numa rede só de farmácias. E aí a pessoa não sabia disso, óbvio. Então eles iam em outras farmácias que não eram da rede e lá não tinha o produto. Porque eles não fabricaram, né? O produto físico tem essa questão. Você tem uma previsão, aí você vai fazer uma previsão daquilo que vai vender. Então a pessoa vai, vou abastecer um ponto de vendas aqui XYZ, ou a previsão de demanda é essa, eu vou fabricar isso. Só que se a demanda ela sai do controle, você não consegue produzir na mesma velocidade. Então, isso pode ser inclusive ruim também. Não foi, porque aí virou uma brincadeira da internet. Mas causa um certo desconforto no consumidor dele ir lá, então prometeram para ele que ele ia ter aquele produto na loja, ele chega lá, não tem. Isso pode sair num tiro também que saia pela culatra, mas claro, a empresa não imaginou que a coisa fosse tomar a proporção que tomou. Tanto que eles fizeram orgânica, eu vi que eles falaram que as vendas foram orgânicas,
Porque eles não podiam colocar dinheiro, porque não tinha produto para vender. Você imagina, se colocasse dinheiro, então ia dar muito retorno, mas não tinha o que vender. Gente, isso é um bom problema, né? Assim, é um problema bom problema da viralização. bom. Todo mundo quer isso. Mas é problema também. Porque você tem que atender o consumidor que você tá... Na verdade, tudo forma, deu muito certo, né, Fê? Virou tudo ainda uma coisa positiva. Muito certo, assim. Deu. Então, foi o sucesso da estratégia mesmo que eles usaram, né? Mas realmente arriscado. Um pontinho ali que tem alguma falha de comunicação, né? Mas foi sucesso. A viralização é aquela intensidade, né? Então, assim, tudo que é muito intenso pode ser muito bom, pode ser muito ruim. E, de fato, também mostraram que a viralização, a gente influencia, mas a gente não define que ela vai acontecer, que é o que a gente vai falar agora, né, Van? O que a gente pode fazer, então, para aumentar as nossas chances de viralizar? Não quer dizer que a gente vai conseguir. Então, tem sim técnicas, mas não quer dizer que, assim, seguir isso aqui, então toda vez eu vou viralizar. Não, porque tem outros fatores totalmente fora do Exatamente. controle. Então, né? O que a gente... Mas aí, de fato, o que a gente consegue fazer para aumentar esse potencial viral dos nossos conteúdos, né? A primeira coisa que a gente... vamos falar da polêmica, então, que a gente falou ali do Pablo Marçal. Recorta ali propositalmente trechos que começam já gerando aquela curiosidade, aquela polêmica, aquele sentimento de o que ele tá falando, deixa eu entender, ou então também o quê? Que absurdo que ele tá falando isso, né? Que absurdo. E a pessoa assiste, então acho que o primeiro ponto seria a polêmica, que a gente já falou bastante aqui de tudo que é polêmico, envolve, existe um risco de alcançar mais pessoas. Conteúdo contraintuitivo também é outro, que de certa forma acaba sendo um pouco polêmico, mas tem um outro viés. Tem esse viés do quê? Como que a gente consegue produzir um conteúdo que é contraintuitivo? Pensando nesse contrário do comum, né? Então, de repente, o que no seu mercado todo mundo acredita que você acredita ao contrário? O que todo mundo faz que precisa fazer que você acredita que é o contrário, né? E aí, o que está todo mundo fazendo, todo mundo acreditando, todo mundo indo naquela direção, você consegue trazer o outro contraponto em cima daquilo ali, que vai ser polêmico também, de certa forma, porque vai chamar atenção para isso, né? Opa, isso daqui tá diferente, isso daqui não é o que eu sempre ouvi falar sobre isso daqui, né? Então, tudo que é o contraintuitivo vai fazer a gente parar, na nossa cabeça dá aquele choque, assim, né? É diferente. Então, aquilo que vai te tira as pessoas de um estado que elas estão acostumadas, já estão num fluxo, por exemplo, de rolar o feed ali, para ela ver uma coisa que realmente chamou atenção, e aí chamou atenção de cara, você entrega algo que condiz com isso que você prometeu num gancho, num título, ali nos primeiros 3 segundos, por exemplo, de um Reels, né? Se o seu conteúdo for um Reels, faz chamar a atenção da pessoa. É algo para a gente começar a pontuar que pode ser um conteúdo que ele tem esse potencial de alcançar mais pessoas. Van, e até, né, quando a gente está fazendo o planejamento de marca dos nossos clientes, né, antes de começar a estratégia de conteúdo, para quem não sabe, só abrindo parênteses, né, que nós temos aqui, né, uma agência especializada, né, em comunicação de marcas através das redes sociais, e a gente faz todo o planejamento de marca antes. E um dos pontos que a gente faz ali, né, quando tá nesse processo com o próprio cliente, é tentar identificar com ele o que é que tem no seu mercado que todo mundo acredita, mas você não acredita. Então, quais são as suas crenças? Qual que é a sua visão? É extrair a visão de mundo, que é um dos elementos de marca que a gente constrói. Mas dessa pergunta, então, o que é que todo mundo acredita ou tá todo mundo fazendo que você olha e você fala, isso é um absurdo, isso não tem nada a ver, eu penso diferente. Porque ter essa visão já vai te tornar diferente dos demais. A gente tem que buscar, não é o diferente pelo diferente, mas é uma forma de você estar lá, né? Tem até aquela figura, tem um monte de palitinho de fósforo, assim, tudo vermelhinho, né? E aí tem um que tá pra cima, assim, queimado, tá pegando fogo. Ele já tá chamando atenção, porque ele é diferente dos demais. Então, como é que a gente consegue fazer isso? E aí dá pra trazer, olha, trazendo um elemento de marca pra
viralizar. Então você tá viralizando alinhado com a sua marca, que aí sim é extremamente positivo. Você não tá pegando uma polêmica aleatória. Que a gente não começa a trabalhar conteúdo para os nossos clientes aqui da agência se a gente não tiver feito esse trabalho antes. De identificar, de aplicar a nossa metodologia para esse cliente, entender tudo isso para aí sim produzir conteúdo, porque aí conseguimos ser mais efetivas, né? Aí conseguimos produzir conteúdos que o objetivo pode não ser a viralização, mas quando a gente traz algo que é contraintuitivo, vai alcançar mais pessoas, esse conteúdo vai ser entregue para mais pessoas, vai chamar a atenção de mais pessoas, é um conteúdo que vai funcionar muito bem para topo de funil, por exemplo, ou até não, a gente consegue aprofundar, dependendo da nossa comunicação também, esse conteúdo, mas é um conteúdo que vai posicionar, que a pessoa vai falar assim, opa, olha que interessante a forma como essa empresa, como essa marca está abordando esse assunto. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu concordo. Vou seguir. Pronto, já é um seguidor muito mais qualificado, né? Um seguidor que tem chance de se transformar em um cliente, tem chance de se transformar em um cliente, fazer parte da sua comunidade, se tornar um defensor fiel, porque está compartilhando de uma visão de mundo igual à sua, né? Gostaria de se posicionar, de se mostrar para as pessoas que se posicionam da forma como você está se posicionando ali também. Sim. Não, e assim, que fique claro, né? A gente acha que viralização pode ser algo bom e a gente busca isso, mas busca isso do jeito certo, com as bases certas, né? Então, tá alinhado com a minha marca? Se não tá, não. Pode estar funcionando para todo mundo. Pode estar funcionando para todo mundo fazer meme em cima do Pablo Marçal. Tem a ver com a minha marca? Não tem? Não vou fazer. Ponto. Né? É simplesmente isso. Tem? Legal. Tá alinhado? Tem alguma conexão? Não só de assunto, mas de valores também, né? Que é bem importante. Aí sim a gente faz. E vai viralizar, atraindo, assim, aumentando a chance da gente passar a mensagem certa, né? Não se perder na mensagem ali, porque como a gente disse, a coisa sai do controle. Então, o que sai do controle, não sai do tanto do controle, vamos dizer assim, um descontrole, né? mais controlado. A gente consegue garantir. Boa. Ô Fê, e aí, até voltando ao assunto Pablo Marçal, que é um assunto em alta, então essa é uma outra... E a gente por isso está falando aqui. Uma outra forma de buscar também essa viralização, de se conseguir um conteúdo que ele vai alcançar mais pessoas, né? Usar assuntos em alta. Então, é o Pablo Marçal, é o Big Brother, é fulano que disse alguma coisa ali, que tá todo mundo falando sobre aquilo, né? É um produto lançado, é um filme, é uma série, é algo polêmico que tá acontecendo, você usar isso para produzir um conteúdo também. E aí funciona por quê? Simples e básico, porque está todo mundo falando sobre isso agora. E as pessoas gostam de estar ali no hype, né? De estar nos assuntos, de dar opinião principalmente. Se você pergunta ainda, se você faz um conteúdo e pergunta ali qual a sua opinião sobre isso, pronto, aí acabou. Deixa as pessoas falarem qual que é a opinião delas, o que elas sentem. E aí tem um potencial realmente grande de espalhar, desse seu conteúdo ser espalhado pelo algoritmo da rede social, porque é um assunto em alta. Sim, e aí você tá também dando voz para sua comunidade, que é muito importante, né? Porque o pessoal fala assim, eu quero ter comunidade, mas na verdade ele quer ter palco, né? Ele quer ter pessoas prestando atenção. Comunidade é realmente troca. Muito boa essa frase. Implica aí de que você tenha realmente um diálogo, né? E não só um monólogo. Então faz parte do jogo também, né? Outra coisa que funciona super bem, que também tem a ver com o Pablo Marçal, né? Já que a gente tá, né, usando... Desculpa aí, Pablo. Estamos usando bastante a Pablo Marçal, a gente tá sua só figura. Aproveitando o assunto em alta. Só usando o assunto do momento, que realmente está sendo muito bom para ilustrar tudo que a gente está trazendo aqui em termos de viralização e marca, que é o uso do humor. Então, o que está acontecendo, né? Tem trechos muito realmente, eu diria assim, que pelo menos dá a entender que não são verdadeiros, dá pra porque rir são um muito pouco. absurdos. Né? Ou
Ué, dá pra rir bastante, porque é um absurdo que você não sabe se ele tá falando sério, se ele não tá. Se ele tá só teatralizando, mas o que acontece? A pessoa começou a criar reacts de humor em cima. Então, assim, tem muito. Aí tem gente, como o Pablo Marçal faria tal coisa, né? Realmente o Pablo Marçal, assim, tá sendo... Parabéns, pelo menos nisso ele acertou, né, muito bem. Ele tá na boca de todo mundo, inclusive na nossa. Quem não conhece, este fala assim, Pablo episódio. quem? E aí pronto, agora conhece. Agora conhece. Agora eu quero saber. Olha, se você conhece, com certeza deve estar conhecendo nesse minuto, porque já deve ter visto algum meme aí. Então, o humor costuma ser realmente algo que funciona muito bem para viralizar. Histórias absurdas também, histórias no geral, né? Mas, por exemplo, o Naldo, né? Por que eu... Também, para quem não sabe o Naldo, quem é o Naldo é um cantor aí, tipo, das antigas, que voltaram a falar dele recentemente, porque ele veio pra internet e começou a contar umas histórias, assim, muito... Mas ele, inclusive, tem falado que é estratégia, absurdas. né? Exatamente. Enfim... Eu, mais uma vez, eu também não acho que seja um bom posicionamento você ficar sendo conhecido como um mentiroso ou ser usado como um sinônimo de mentira. Pro Naldo ainda né? é diferente, sabe né, a imagem que está óbvio construída. Que causa as mesmas coisas, mas o Naldo canta, é uma música. O que ele tem para oferecer para as pessoas não requer que você confie com certeza. no Naldo. Falei o nome, esqueci se estava falando certo. Você não precisa confiar, você não precisa acreditar na reputação, você precisa escutar aquilo ali que ele tá produzindo. O Pablo Marçal já é diferente. Você compra de fato um serviço dele, né? Você tem que dar o seu voto de confiança de que aquilo que ele te entrega vai ser bom, vai mudar a sua vida. Tem toda a prova social ali, ou desprova social, né? Essas pessoas falando bem ou falando mal. Tem uma consequência diferente, né? Do que tem pro Naldo e o que tem pro Pablo Marçal. É diferente da Anitta viralizar com algo absurdo e polêmico, né? Porque a Anitta não depende da credibilidade dela para vender música, ela depende realmente da polêmica, muitas vezes. Como ela faz, tá? A Anitta é muito sagaz, inclusive. Então ela lança umas polêmicas mesmo pra vender mais. Vai ter gente, inclusive, que... eu até gostava da Anitta no começo da carreira, depois eu fui realmente vendo... ela tá indo pra um posicionamento que a mim não condiz mais, né? Assim, não curto. Mas ela escolheu também um caminho, mas como artista, isso tem razão. Tudo depende de contexto, né? Não tem receita pronta para nada. Então dizer assim, é bom ou ruim fazer isso? Depende. Né? Depende do caso mesmo. Tem que analisar o como você vai ser visto e se tá tudo bem para você. Isso não vai atrapalhar no que é mais importante de tudo, que é venda, né? No fim, tá todo mundo. O Naldo tá querendo vender o show dele, a Anitta quer vender o show dela, o Pablo quer vender curso, né? Acho que ele vende curso. E por isso a importância de não sair copiando o que as pessoas fazem, né? Feito, talvez poderia ser até um aspecto pra gente trazer também. Total. É você fazer de forma consciente. E aí, mais uma vez, por isso que a gente, para os nossos clientes na agência, a gente aplica a nossa metodologia primeiro. Vamos ser intencionais. A gente não vai só sair replicando o que os outros fazem, tem que ter sentido, né? Então você não tem, tá todo mundo fazendo, corre, vai fazer, fulano fez, ficou muito bom, vou fazer igual. Para ele tem um contexto, tem uma consequência, tem um resultado, para você pode ter outro completamente diferente. Você tem que entender o seu negócio, entender qual que é a sua marca, o que precisa ser comunicado, para você saber que conteúdo vai produzir de forma efetiva, buscando sempre alcançar mais pessoas. A gente quer... Viralizar é alcançar mais pessoas. A gente quer sempre, quanto mais pessoas virem o nosso resultado, o nosso conteúdo muito melhor. Então, que a gente faça isso de maneira intencional para colher resultados positivos, né? Não só também sair replicando tudo o que o fulano fez. Sim, verdade. Outra coisa que funciona muito bem também para viralizar, na verdade, no geral, o que viraliza é o que causa uma emoção forte. Então, o que a gente usa aí as nossas inclinações humanas, vamos dizer assim, como uma forma de chamar atenção. Então, por que bebê e cachorro funciona tão bem? Porque é bonitinho, né? A gente...
Ai, que coisa fofa, dá vontade de, né, você vê se automaticamente você sorri ali, então desperta, não só nas mulheres, mas também nos homens, então assim, é algo que funciona, né? Por quê? Porque tá dentro da nossa psique, então a gente gosta disso, tanto que dá para usar, viralizar com contexto e fazer isso muito bem feito. Eu encontrei uma campanha antiga do Itaú, que eu, assim, é genial. Itaú precisava comunicar que eles iam acabar com os extratos, de envio de extratos em papel. O que eles fizeram? Eles usaram a inclinação, a psique humana para fazer uma campanha mostrando um bebê fofinho rasgando papel e rindo, que é um negócio que você fica vendo vidrado e tá passando e passou a informação, né? Ele tem ali a chamada, tá totalmente de acordo com a marca, até tem depois as cores do Itaú e tudo mais. E, gente, é um vídeo viral. Tem os critérios de um vídeo viral, porque tá sabendo usar ali essa ciência do viral com a marca e aí para passar uma mensagem. Aí é sucesso, né? Exatamente, foi muito bem lembrado. Não, também sem aquele preconceito de não posso usar cachorrinho para viralizar. Pode usar um cachorrinho para viralizar se tiver sentido. Pode. Aliás, use um cachorrinho para viralizar se fizer sentido. Agora não use um cachorrinho. A gente usou e deu certo. A gente usou e deu certo. Não use um cachorrinho aleatório, né? Não use um bebê aleatório. O Itaú trouxe isso, soube chamar a atenção num conteúdo que as pessoas gostam de assistir, que as pessoas vão ficar dando ali, vão ficar assistindo em loop sempre para trazer uma mensagem. Combinou muito, muito bem, né? Foi uma coisa também que eu queria até trazer um exemplo da Paula. Paula, se você estiver nos assistindo agora, vou dar um exemplo. A Paula sabe quem é a Paula, então vou falar só o primeiro nome dela, mas que conteúdo que viraliza também, e a Paula um tempo atrás viralizou um Reels que era muito identificação. Que o que era, assim, o que foi exatamente o Reels que ela produziu? Ela fez uma viagem internacional de muitas horas de voo, e aí ela fez um Reels assim, outras pessoas no voo, e aí ela tá filmando as pessoas assistindo série na telinha ali do avião, né? Das poltronas. E aí eu, durante o voo, aí ela tá naquele progresso do avião, sabe? No mapa, né? E o Reels dela, assim, viralizou rápido. Eu vi que tinha... Eu fiz um comentário falando pra ela que eu era o contrário daquilo. Eu não ficava vendo o avião, porque senão pra mim a viagem não passava. E aí, de repente, um monte de gente curtindo o meu comentário. Eu falei, engraçado. E aí fui ver, viralizou. Mandei uma mensagem pra ela, tava mais ou menos umas 300 mil pessoas alcançadas numa conta, gente, que é uma conta pessoal, que é uma conta pequenininha. Não sei exatamente quantos seguidores ela tem, mas é uma conta pessoal. Aí, de repente, assim, sei lá, 2 horas depois já era 500, já era 1 milhão, já era 2, já era 3. E muito por esse quesito identificação, né? Eu me identifico. Eu me identifico ou eu não me identifico, né? E aí, quem se identifica... Quem se identifica, né? Quer compartilhar esse conteúdo da Paula no seu próprio story, por exemplo, ou mandar para um amigo no direct, dizendo, tá vendo? Eu sou do tipo aqui, ó, que fica vendo o aviãozinho também. Identificou, compartilhou. Quanto mais pessoas compartilhando, falando sobre aquilo, mais o algoritmo vai entregar. E aí, uma conta... Que se antigamente isso era impossível, já aconteceu, uma conta que é uma conta pessoal, que é uma conta pequena, alcança ali 2, 3, não lembro exatamente se foi 2, 3 ou 4 milhões de seguidores de alcance de pessoas. Caramba. Mas super viralizou. Não vi se... Arrasou, Paula. Arrasou. Muito bom. Fez um conteúdo no ponto. Não, é um exemplo fantástico de identificação, né? Porque realmente as pessoas vão querer dar opinião. Então, quando é algo assim, é irresistível, né? Por que, por exemplo, esses perfis que fazem meme, né? Como eu sou perrengue chique, sou eu na vida. Porque eles usam o humor com uma situação que as pessoas se identificam, que elas vivem ali no dia a dia, e é comum para a maior parte das pessoas, une os dois.
E aí gera isso, né? Ai, olha só, olha aí. Aí a pessoa compartilha pra mostrar pros outros, compartilha nos stories dela, porque ela quer mostrar algo sobre ela. Então funciona muito bem, né? Se você une o humor, então, com identificação. Aí você pode, inclusive, né, unir vários desses elementos virais, vamos dizer assim, para fazer a coisa acontecer. Então você aumenta a sua chance. Não é um elemento ou outro, né? Você pode unir tudo para criar o seu conteúdo. Exato. Exato. Até, a gente tá falando, áudio em alta. Não funciona mais isoladamente, né? Só põe um áudio em alta lá e tá tudo certo. Não, mas se você unir áudio em alta com... Já fez isso, era áudio em alta com meme em alta. Com uma mensagem alinhada com o meme em alta, meme de cachorrinho em alta, com áudio em alta, que tinha contexto com o que estava escrito ali, com uma imagem que era bem diferente, mas totalmente alinhada com o contexto daquela marca, enfim. Tinha identificação, então tinha um elemento de um texto ali que gerava identificação. Aí a gente viralizou, uniu vários elementos desses e um conteúdo para cliente, né, Fê? Então, esse conteúdo específico que a gente está falando, esse Reels específico de um cliente, né? Isso, a gente alcançou ali quase 4 milhões também de alcance nesse Reels, juntando todos esses elementos. Exato. Então assim, a gente consegue fazer isso toda vez? Não consegue, né? Não é só porque a gente juntou essas coisas que vai... Mas às vezes acontece. E aí, quando acontece, enfim, aí a gente só precisa realmente garantir que estamos protegidos, né, de ir pro caminho certo na hora que acontece e que vai ser bom pra marca e não ruim, porque, como a gente viu, pode ir pros dois lados, né? Mas funciona. E tinha mais um elemento, né, Van? Que também faz parte aqui dos virais, que é o fato de ser curto, então isso facilita o curto ou uma imagem, mas algo que seja muito simples de entender. Então essa simplicidade também aumenta a possibilidade de viralizar ou a sagacidade. Eu não sei se você lembra, tem uma campanha antiga também, mas aí depois que eu lembrei dela, essa música não sai mais da minha cabeça, que é daquela pôneis malditos, vamos. que é genial. Não, aqui no nosso roteiro a gente não pode esquecer de falar também da Dumb Ways to Die. Então a gente ficava Dumb Ways to Die. Gente, essa música também. Agora eu vou ficar com as duas agora, talvez, oscilando na minha cabeça. A dos pôneis eu lembrei ontem, eu tô assim o dia inteiro. Pôneis malditos, pôneis. É uma campanha. Agora eu vou passar vergonha aqui porque eu não lembro de quem que é a marca, que é antiga. Pôneis da Volks, eu acho que é Volks. A gente pode olhar direitinho. Ao vivo aqui. Deixa eu ver. Achou, Fê? Pôneis malditos. É da Nissan. Foi uma campanha da Nissan. Como é que era a campanha, né? Pra quem não conhece, que a campanha é muito boa, procurem, porque é muito, muito engraçada e é muito contra-intuitiva. Olha lá, um elemento. Aliás, 2, né? Música simples de memorizar e contra-intuitivo, com uma sacada muito genial. Sério, o publicitário que fez. Fantástico, a agência, né, como um todo, parabéns, porque é realmente genial essa campanha. Que aí o cara abre fazendo uma brincadeira com cavalos, né, que a potência de um carro tá ali ligada ao quantos cavalos aquele carro tem, então o cara tá lá atolado, aí ele abre o capô do carro e aí sai os pôneizinhos. A potência não é cavalo, a potência é de pôneis. Aí começa a música, pôneis malditos. Gente, vamos pra sempre atolar. Não, sério. Odeio barro, odeio lama. Que nojinho. Não, e olha só, Fê, detalhe. Desculpem aí, mas Fê, a gente tá falando de uma campanha de publicidade, a gente nem tá falando de internet. Mas porque os elementos exato. são os mesmos. A gente tá falando desse poder de alcance, né? Do que as pessoas querem consumir, elas vão indicar, elas se identificam, elas querem falar sobre aquilo, né? A gente tá falando... Isso é geral. Óbvio, internet amplifica, né? Essa campanha que é de 2011, se fosse hoje, por exemplo... Não tinha. Gente, tinha viralizado muito mais, muito possivelmente, né? Mas mesmo assim, viralizou.
Com certeza, mas tem várias, assim, né? Vai de músicas que ficam, e é o que você falou, o elemento é o mesmo. Então, funcionava lá atrás com campanha, tipo a do Pipoca e Guaraná, quem não lembra disso, né? A musiquinha, lembra até hoje, do batom, compre batom. Tem várias aí que são ícones. Estamos entregando a nossa idade, é isso mesmo. Mas, enfim. A minha mãe me contou que tinha uma campanha aí, compre batom, que era muito boa. Nessa época não era nem nascida. Ué, faz as contas, né? Quando a gente fala assim, não, estamos há 9 anos aqui trabalhando só no mercado digital, então aí já denuncia muita coisa. Não Mas faz aí as a conversa contas. começa. Não faz as contas, pra quê? Esse ano a gente Mas faz enfim, 10 abafa, anos. né? Esse ano a gente faz 10 anos no mercado digital. Verdade. 9 anos ano passado, Fê. Fê. Esse ano a gente faz 10. Então, mas nós somos mais jovens do que os anos de experiência nos traem aí, né? Mas de qualquer forma, vamos mudando de assunto, que esse assunto tá ficando um pouco, né? Voltando aqui para a parte da viralização. Para finalizar. Os elementos são os mesmos. Isso, para finalizar aí, o que a gente tem? Que funciona. Conteúdo que tá viralizado, viraliza cada vez mais, né? Então, se você tem os áudios em alta, por exemplo, né? Ou algo que já tá viralizado, óbvio que tem o poder de continuar viralizando. Se você tá usando trends ali do momento, é possível que o seu conteúdo vai viralizar também. Porque as pessoas acaba sendo um assunto que as pessoas estão falando, estão consumindo, estão vendo muitos, querem participar também. Essas trends, por exemplo, de story, né? De agora é a sua vez. Isso é uma viralização. Se você no seu perfil cria algo ali e as pessoas começam a usar, você pode ter aí no final milhões de pessoas usando algo que foi criado por você, né? Então não apenas de feed a gente consegue viralização também. Dentro de outros formatos na plataforma a gente consegue também. Fazer react, né, Fê? Então um conteúdo que tá super estourado ali. Quantos reacts a gente não vê todos os dias nas redes sociais? A pessoa tá ali, às vezes, simplesmente tomando um cafezinho e reagindo a um vídeo, ela faz um comentário, ela leva aquilo ali. Então, a roda já tá girando, né? Então, assuntos que estão viralizados, pessoas que estão viralizadas, conteúdos viralizados, eles já têm essa atração. Então, saber aproveitar isso também é uma forma da gente conseguir começar a continuar essa viralização, alcançar mais pessoas. E mesmo que você não viralize também, é indiscutível que toda vez que você vai usar um assunto que já está muito em alta, o alcance acaba sendo sempre maior do que aquele conteúdo. Nossa, assim, essa eu diria que é quase infalível mesmo, assim, a viralização em si você não controla, mas esse aumento de alcance de você pegar algo que já está viralizado e você fazer algo em cima, assim, 90% de chance, pelo menos, de você ter um boom ali do alcance por causa disso. Mesmo que não sair da minha base, mas você vai alcançar mais ali dos seus seguidores, né, das pessoas que você já tem ali te acompanhando. No geral, isso assim, é uma regra que dá pra garantir que acontece. Assim, ou mesmo que algo que viralize pouco, entre aspas, né? Às vezes a gente tá falando de viralização, viralização é só 1 milhão, 2 milhões, é só na casa dos milhões. Não, às vezes você tem uma conta que ela tem 5 mil seguidores, se você produzir um conteúdo que alcançou 50, você viralizou, você tem só 5 mil. Então, quem são essas outras pessoas ali, o restante? Saiu da sua base, né? Você tem uma conta... Isso que é importante, eu acho que a gente não definiu, né, Van, de que viralização é quando você estoura a bolha, ou seja, quando você sai ali daquele número de pessoas que normalmente te consome, né? Isso, realmente viralizar alcançar muitas pessoas. Então, uma conta pequenininha alcançou mais, você saiu, você viralizou. Não necessariamente o seu conteúdo, e aí isso pode fazer com que a sua busca pela viralização seja mais leve. Não necessariamente você quer viralizar e você está criando conteúdo para isso, para alcançar milhões.
De repente, você consegue, sei lá, uma meta você vai dobrar o número que você tem ali de seguidores, triplicar, né? Já é um conteúdo que você pode considerar que viralizou em menor escala, mas teve sim uma viralização, saiu da bolha, que talvez possa até trazer mais resultado para você, porque se viraliza num contexto muito certinho, muito bem nichado ali, né? A mensagem tá alcançando aquela pessoa certa. Um conteúdo que você publicou ali que alcançou 100 mil pessoas pode te dar muito mais resultado do que um Reels de 5 milhões, né? Então, Sim, com certeza. essa busca pode ser, esse trabalho pode ser um pouco mais leve se a gente pensar dessa forma. Não precisamos pensar na casa dos milhões. Precisamos pensar sempre, obviamente, e para crescer, sair da bolha. Assim que a gente cresce, né? Então, nortear a produção de conteúdo para esse lado também pode ser uma maneira mais honesta, até mesmo de buscar viralização, né? E sair da bolha o tempo inteiro também não é bom, porque aí você claramente não está, você está falando só com quem está fora Sim. da sua base, você não está falando com quem está dentro. E no geral, o que a gente vai olhar ali no conteúdo do dia a dia, né? Eu tô conseguindo alcançar quem já está me seguindo, porque se eu fico só olhando para fora, para pessoas que não me conhecem, eu não tô olhando para os meus potenciais clientes, ou para os meus clientes que são de fato meus clientes, ou para aqueles que já estão ali e estão mais perto de se tornarem meus clientes do que as pessoas desconhecidas fora. Então, por isso que quando a gente vai pensar uma estratégia de comunicação, eu não posso ficar só criando conteúdo que tem o potencial de viralizar, né? Então eu vou ficar fazendo isso o tempo inteiro. Tá bom, mas e você tá conversando com as pessoas que estão ali na sua base, então fazendo conteúdos que elas vão gostar de consumir, fazendo conteúdos que vão quebrar as objeções de venda delas, que vão mostrar seus produtos, como seus produtos funcionam, que vão fazer com que elas engajem, que elas tenham vontade de participar cada vez mais ali daquela comunidade que você está construindo em torno da sua marca. Então, tudo isso é muito importante. A estratégia ela vai contemplar tudo isso, incluindo esses conteúdos, que é o que a gente chama aqui, os conteúdos de conquista, ou seja, eles têm como objetivo conquistar pessoas novas para a base. Mas eles é uma parte da estratégia. A gente tem todo o restante para fazer com que a pessoa vá aí percorrendo um funil para que de fato ela compre. Que no fim do dia é o que todo mundo está querendo fazer aqui na internet. A Virgínia está querendo fazer isso aqui na internet, o Pablo Marçal está querendo fazer isso aqui na internet, eu e Vanessa também estamos querendo fazer isso aqui na internet. Com certeza. É claro, para os nossos clientes e para nós. Sim. Então, assim, né? A gente tem que ter estratégia, não só estratégia do eu quero ficar mais conhecido, porque isso é uma marca que ela só é conhecida, ela não quer dizer que as pessoas vão comprar. Eu posso ter uma marca que ela é muito, muito conhecida, mas ninguém compra. O que adianta? Exatamente. A marca tá falhando aí no trabalho quando ela faz um negócio desse, né? Ela tem muito reconhecimento e pouca compra. E a gente, né, Fê, quando a gente tá falando quando a gente tá montando ali estratégia, e aí a gente chega na parte, por exemplo, do cronograma mesmo, do calendário, do que vai dia a dia, tanto pra gente quanto pros nossos clientes, a gente pensa também em conteúdo que não é conteúdo para alcançar muitas pessoas. É um conteúdo que ele naturalmente não vai alcançar porque ele precisa falar com aquelas pessoas certas ali, que estão em um momento que a gente quer amadurecer um nível de consciência, né? Levar para um outro estágio de relacionamento, como a gente gosta de chamar, para exatamente fazer uma venda, né? Então, ou chamar para algum objetivo de campanha mesmo. Então, alguns conteúdos a gente cria sabendo, este conteúdo aqui não, esse conteúdo aqui, nosso objetivo não é viralizar, não é atrair milhões. Ele vai ter curtida, ele não vai ter muito alcance. Ele não vai ter muito alcance, ele não vai ter muitas curtidas, mas esse conteúdo aqui, ele precisa ser feito, porque eu preciso falar isso daqui para essas pessoas aqui, então eu preciso produzir. E aí é a grande arte, vamos dizer assim, dessa produção de conteúdo que ela é feita de uma maneira estratégica, que não é simplesmente fazer post de Instagram, né, buscar viralizar a todo custo, porque sim, porque é legal. É o trabalho estratégico, é entender o que precisa ser comunicado, quando precisa ser comunicado, de qual forma vai ser comunicado, para quais pessoas, qual que é o objetivo disso tudo ali, e montar isso no dia a dia daquilo que você faz, no calendário mesmo, numa agenda de postagens.
Mas existe toda uma estratégia ali por trás e definitivamente não vai ser a porcentagem de conteúdo que a gente vai buscar a viralização e dentro do Instagram, ela não é 100%, ela não é 90%, né? A viralização nesse sentido de furar a bolha, de alcançar mais pessoas, é ótimo para crescer. A gente vai buscar isso nesses conteúdos que a gente precisa buscar pessoas nessa fase. Mas não é 100% do nosso calendário, não é 100% da estratégia. É porque assim, você vai fazer um conteúdo mais focado em venda, claro, você pode fazer de formas que ele fique uma venda mais atraente, um pouco uma venda mais invisível, assim, né, que é um pouco mais sutil, e aí por isso vai ter mais engajamento e tudo mais. Mas no geral, ainda assim, ele vai ter menos. Só que eu vou falar com as pessoas que estão prontas para a compra, porque de forma orgânica eu não consigo segmentar para falar só com quem está a fim de comprar. Eu estou falando com quem está na minha base ali. Eu consigo fazer essa segmentação se eu usar tráfego. Mas de forma orgânica eu não consigo. Então é normal que eu realmente vá ter um alcance menor por causa disso. E tá tudo bem, porque aí não é a métrica de sucesso que eu vou considerar. Para cada etapa vai ter uma métrica que eu vou olhar e falar esse conteúdo foi bem ou não foi. Então, para o conteúdo de venda, qual que seria o objetivo? Ele teve cliques? As pessoas clicaram no link da bio ou em algum outro link? Então, é isso que eu vou olhar, né? Então, a gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta e falar assim, esse conteúdo flopou porque ele não alcançou muita gente, ou não viralizou, qualquer coisa do tipo, mas o objetivo dele não era esse. Exatamente. Eu preciso entender qual o estágio que eu tô e onde que entra essa viralização, se ela for o caso, que é nisso que a gente já falou ali, que é atrair pessoas novas, né? Não é vender, não é isso. E aí, claro, né, atraindo essas pessoas novas, eu consigo trabalhar, porque as pessoas também têm que passar ali tem um ciclo de tempo, né, de período dessa jornada de compra, onde elas de fato vão conhecer até elas quererem comprar algo. Então, se eu fico atraindo só gente nova e gente desqualificada, o que vai acontecer? Elas nunca vão se interessar em comprar nada, porque elas não é o público. Então, tem que ser muito bem dosado, né? Principalmente se eu atraio gente errada, essas pessoas vieram, essas pessoas saem. Eu atraio, essas pessoas vieram, essas pessoas saem. A gente tá correndo... Mesmo que elas não saiam, né? Elas até podem ficar ali porque elas se interessaram por alguma outra coisa. Mas o que acontece sem também, dúvida. Né? Você fica num balde furado. O pior ainda é quando você tá num balde furado, você tá colocando dinheiro, né? Então você tá usando ali elementos que chamam muita atenção da pessoa, colocando dinheiro para atrair essas pessoas, mas elas não ficam porque o resto todo da comunicação não, de alguma forma ali tá ao contrário, com aquela chamada para ação mais agressiva, vamos dizer assim, e aí você fica realmente você fica enchendo o balde e o balde tá com um baita furão lá embaixo, né? Então, também é um assunto para outro dia, inclusive, que a gente poderia até aprofundar, né, Van? De falar bastante disso. Porque, assim, senão a gente vai ficar aqui eternamente, vai dar um outro podcast dentro deste podcast. Mas é um assunto o que a gente fica fácil. A gente fala. O que a gente fica fácil aqui falando sobre isso. Então é melhor a gente definir que não. Porque o pessoal olha às vezes para o trabalho que é feito nas redes sociais, né, de social media, e acha que é realmente só a gente ficar fazendo meme e ficar fazendo vídeos engraçados para viralizar, e que é para isso que serve um perfil de Instagram. E não é, gente. O perfil do Instagram é negócio para vender, para gerar contato, é para gerar consulta. Acho que a maioria das pessoas entende isso, né, mas acha que a forma de fazer isso é simplesmente você só trazer gente para dentro. E não é, não. Tem muito mais coisa aí. Então, pro nosso perfil e pro perfil dos nossos clientes não é assim que funciona. O Instagram... Não deveria ser. Né? Ele está ligado ao negócio. Então, né, a gente trabalha de forma para dar resultado para a marca, para o negócio. E marca é igual a performance, é igual a vendas. Ainda que a gente, às vezes, não consiga fazer essa correlação tão imediata porque é o que a gente está falando aqui, um seguidor novo que chegou, ele não necessariamente ele vai comprar imediatamente. Quando você conhecer uma marca, você não imediatamente vai comprá-la muitas vezes.
Mas aí é que tá, beleza. Você pode sim, se você tá pegando alguém que tá mais pronto, beleza. A pessoa pode ser que compre na hora, mas muita gente vai ter interesse em comprar de você, mas não naquele momento, ela não tá no momento certo. Exatamente. Enfim, aí a gente falou que não ia entrar e já tá entrando. Esse é um assunto muito bom, nós vamos trazer um episódio só pra falar disso, que é muito importante, assim, né, de entender realmente a jornada de compra aí, como é que você produz conteúdo pra cada uma dessas fases. É isso, Nevan? Chegamos ao fim aí de mais um episódio. Viral esse aí. Chegamos ao fim desse, já prometendo próximos. Quinta-feira que vem tem mais. Estaremos aí como toda quinta, aliás, com mais um episódio. Estamos aí também no LinkedIn, estamos no TikTok, mas principalmente no Instagram, @me chama de MKT, estamos por lá também. Toda quinta-feira aqui no YouTube e também no Spotify. No Spotify o episódio sai na quarta-feira, né? Não na quinta. Mas você pode ouvir a gente lá, né? Se você tá só em busca de uma experiência de áudio, a gente tá lá. A gente tá em tudo quanto é lugar. Nós estamos querendo viralizar, isso sim. Não tem desculpa nenhuma para você não encontrar a gente. Não tem, gente. Então é isso aí. Até a próxima quinta. Até a próxima quinta. Tchau, tchau.